Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Graças e paz, irmãos. Estamos iniciando a matéria grego bíblico com um especialista, o professor Dr. José Ribeiro Neto. Essa matéria será uma matéria extracurricular, não obrigatória, e ela não faz parte da grade principal do seminário da Igreja Cristã do Morumbi, mas o objetivo dela é complementar esse nosso aprendizado, esse nosso conhecimento, nos dando uma vivência, uma proximidade maior ao grego bíblico utilizado no Novo Testamento. Por ele não ser obrigatório, não vai haver uma prova a ser entregue, um questionário a ser entregue, mas nós eu incentivo a que todos façam todos os exercícios de fixação que estão sendo apresentados pelo professor em todas as aulas. Esses exercícios são importantes para estar consolidando o que foi aprendido e estar ajudando nos próximos passos nessa jornada de conhecimento do grego bíblico. O material todo, os slides vão estar sendo disponibilizados no nosso link de materiais, bem como uma versão do livro do professor sobre grego bíblico. Que essa seja uma oportunidade de estudo que abençoe mais e mais as nossas vidas nesse caminho de estar conhecendo cada vez mais a obra e tudo relacionado à obra. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá? Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos aprender o grego bíblico e nessas aulas nós vamos aprender primeiramente a origem do grego, né? Por que a gente chama grego bíblico, como chegamos a essa língua no período do Novo Testamento. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos ver essa parte de introdução à alfabetização, à leitura e à pronúncia do grego. Mas antes até de entrar nessa questão da pronúncia e da alfabetização, a gente vai falar um pouquinho da história da língua grega até chegar no período do Novo Testamento. Quando a gente chega no período do Novo Testamento, nós estamos falando da língua que é chamada de koiné, a koiné bíblica. Então essa koiné bíblica é propriamente o que a gente vai estudar nesse módulo primeiro aqui. Então, me apresentando, sou o professor José Ribeiro Neto, né? Sou professor em vários seminários de hebraico bíblico, de grego bíblico, de aramaico bíblico. Fiz o meu pós-doutorado na USP na parte de língua hebraica, estudos judaicos, e fiz meu pós-doutorado lá também. Aí estão os meus contatos, e caso você tenha alguma dúvida e precisar entrar em contato, pode entrar em contato nesse e-mail ou neste site. Então, vamos lá. Então, essa primeira aula é a introdução geral ao grego koiné. Então, nós precisamos entender um pouquinho da história do grego e de todos os desenvolvimentos que ele teve. Nós estamos disponibilizando também esse material didático para você. Então, é gratuito, você vai poder baixar e utilizar. Nós vamos seguir as aulas de acordo com este material, tá? Ele foi depois atualizado, depois você pode procurar a parte atualizada. Mas nas aulas nós vamos usar esse material, você vai ter acesso a esse livro aí, o Grego do Novo Testamento. Então, tem até mais coisa do que nós vamos estudar na aula, mas nós vamos seguir as aulas a partir deste livro, tá? Então você fique atento aí na disponibilização desse material. Bom, falando então deste breve histórico do grego do Novo Testamento, o grego é uma língua muito antiga, né? Uma língua que praticamente não foi interrompida, mais ou menos desde 1700 a.C., até os dias atuais. O grego ainda é falado, é lido, é escrito, então ele tem uma grande tradição cultural que até formou o Ocidente e o pensamento ocidental, o grego. Mas o grego do Novo Testamento, né, ele está ligado então a essa grande história do grego. E a língua grega, ela pertence à família que a gente chama de família indo-europeia. Então, os estudiosos, ali por volta do século XIX, eles fizeram uma divisão das famílias linguísticas. Então, eles perceberam que tinha algumas semelhanças nessas línguas
e conseguiram descobrir essas semelhanças e dividiram como se fossem galhos de uma árvore, né? As línguas têm semelhanças, elas vêm de uma origem e elas foram se ramificando. Então, estas ramificações foram sendo divididas para ficar melhor o estudo e até verificar a semelhança. O grego está dentro dessa família aqui, ó, chamada indo-europeu. E dentro dessas famílias tem as suas subdivisões, tá? Então o grego está dentro dessa subdivisão que se chama helênica, né? Ou helênico. E dentro deste grupo você também tem outras divisões. Então, o micênico, o grego moderno ou o romaico. E dentro de cada divisão também tem subdivisões, como nós vamos ver também nos gráficos que nós vamos apresentar. Então, o grego ocidental, o grego oriental, o eólio, o arcado cipriota e a koiné. Então, a koiné é exatamente a que nós vamos estudar, porque é o período em que o grego, ou também chamado helenístico, começa a se unificar e se torna um dialeto universal, ou seja, se torna uma língua falada por todo o império. Primeiro em Alexandre o Grande, depois o Império Romano também utilizou o grego como língua franca ou como língua universal. Então vamos ver aqui um quadro. Neste quadro a gente consegue perceber, né, desde lá de 1800 antes de Cristo, esse BC antes de Cristo, você tem então uma evolução da língua, na verdade um desenvolvimento, uma mudança da língua em vários tipos diferentes de línguas que foram faladas no mundo e tem a ver então com esta língua, esta família, né, chamada indo-europeu. Então, no Nordeste, né, Europa, então você tem ali algumas línguas que foram faladas, ali, o lusitano, o germânico, né, o eclesiástico, né, o eslavônico eclesiástico antigo, o prussiano. Então, isso só a partir do 1º século. Mas o texto mais antigo, a língua mais antiga da família do indo-europeu é o antigo hitita, né? E o micênico também, que já está mais próximo aqui do próprio grego. Essas línguas, nem todas são gregas, mas são da família do indo-europeu. Tá? O persa antigo, ó, o antigo iraniano, está dentro lá da Ásia Central, né? Então, o chamado ocidental, né, as línguas ocidentais, e aqui as línguas orientais. Então, isso aqui é só uma ilustração para você entender que as várias famílias linguísticas são divididas em grupos, e dentro deste grupo chamado indo-europeu estão todas essas línguas. Para que serve isso? Você vai falar. Às vezes, por exemplo, no Novo Testamento tem uma palavra muito rara, palavra de uma única ocorrência, ou de 2 ou 3 ocorrências. E aí não ocorre depois em lugar nenhum na literatura, e aí você tem que fazer um estudo comparativo. Esse estudo chama gramática histórica. Então, na gramática histórica, você vai buscar em que raiz foi parar determinada palavra para poder entender o seu significado. Num gráfico aqui tirado do Bix, né, de uma forma mais didática, você tem então o chamado proto-indo-europeu, que é uma espécie de expectativa assim, de como seria esta língua anterior que gerou todas essas línguas, né? É uma suposição. Teve uma língua primária lá, né, que gerou todas essas línguas. Essa língua é chamada de proto-indo-europeu. O indo é porque tem línguas lá da Índia que fazem parte dessa família. O europeu são línguas europeias mesmo. Então, dentro deste proto-indo-europeu, você tem o proto-germânico, o inglês antigo, o alto-germânico, né? Aí você tem o proto-itálico, e aí de onde vem o latim, que aí depois, na subdivisão, né, no desenvolvimento do latim, vai chegar no português. E no nosso caso, que nos interessa aqui, o proto-grego,
e o grego antigo. Quando a gente fala o grego antigo, então está envolvida toda aquela literatura grega que a gente conhece de Homero, dos autores gregos, né, de Sófocles, de Eurípides, todo aquele grego antigo faz parte desse grego antigo. E depois vai se desenvolver na língua universal que era falada pelos gregos, que é o próprio Koiné. Bom, o grego era falado por um povo, né, que se autodenominava helenos. Então, dentro desse povo tinha os diferentes tribos, as diferentes ilhas, os diferentes dialetos que eram falados. Então, eles são chamados de eólio, esses dialetos dório e jônios, de acordo com as ilhas e com essas famílias dentro do grego. Então, essas línguas, ilhas e povos que falavam diferentes tipos de grego é que vai dar o nome dos dialetos, tá? Então, o dialeto eólico, o dialeto dório, o jônico antigo, que aqui é uma discussão se era a língua de Homero. Hoje já se diz que o Homero, né, a língua usada pela Ilíada e Odisseia, é chamado de grego épico. Eu coloquei aqui, mas você pode entender como grego épico, não necessariamente somente o jônico, tá? E aí vai ter o neojônico, usado por Heródoto e Hipócrates, o ático. Esse ático é a parte do grego mais chamado de clássico. As principais literaturas em grego mais sofisticadas, vamos dizer assim, a parte mais literária do grego é justamente nessa era do ático, que é chamado Era de Ouro do grego, por volta de 500 a.C. Então temos Eurípides, a Comédia de Aristófanes, Tucídides, Sófocles, a Oratória de Demóstenes e outros autores ali de Atenas, por isso que é chamado grego ático. O trabalho filosófico de Platão, então o ático é considerado a era de ouro mais cultivado e o mais refinado dos dialetos gregos. Depois, então, como eu disse, das conquistas de Alexandre, o que aconteceu? Se misturaram esses vários dialetos, muitas palavras foram incorporadas na Koiné grego, muitas palavras deixaram de ser usadas, algumas formas mais sofisticadas, mais arcaicas, passaram a sofrer alguma mudança. Então se misturou mais ou menos esses dialetos com também outros dialetos e outras línguas. Alexandre e o seu pai Filipe da Macedônia, eles nem eram gregos, né? Eram macedônios. Então também misturou com outras línguas. E isso tudo se tornou uma língua comum e por isso é chamada de Koiné. Tá? É acentuado desse jeito, mas a pronúncia é Koiné. E a gente fala no feminino porque é um dialeto. Então é a Koiné. Então começa essa Koiné nesse período alexandrino. Na própria Alexandria, no Egito, se desenvolve também muitas literaturas. Ali, por exemplo, em 285, lá no Egito, vai se falar e se divulgar e escrever muitas coisas nesse tipo de grego. E aqui é um ponto interessante, por exemplo, Aristóteles, que estava na transição, porque a língua não é do dia para a noite que ela muda. Então, Aristóteles escrevia no ático e já com muitas influências dessa nova língua que estava surgindo, que era a Koiné. É até fácil de você lembrar. A Koiné ela vai começar, né, a se desenvolver por volta de 330 a.C. e ela vai deixar de ser usada por volta de 330 depois de Cristo. Então, 330 a.C. até 330 depois de Cristo é o período dessa língua que nós vamos estudar aqui no Novo Testamento. E estas ramificações também são aparentadas com línguas que a gente conhece, né? Lá no distante Índia, o chamado sânscrito, também está dentro dessa mesma família. Como a gente já viu, persa, alemão, eslavo, celta, italiano, essas línguas estão deste grupo indo-europeu.
Quando a gente fala, então, da Bíblia, nós falamos do grego bíblico ou a koiné bíblica. E o nome, nós vamos aprender depois da leitura, koiné dialectos, ou seja, o dialeto koiné, que é muito importante porque é a literatura que a gente conhece como literatura bíblica, da Septuaginta, ou Septuaginta, que é o Antigo Testamento que foi traduzido para o grego, e o Novo Testamento grego foram escritos nesse dialeto. E às vezes esse dialeto é menosprezado pelos estudos clássicos, né? O pessoal estuda Aristóteles, estuda Sófocles, estuda Heródoto, os outros dialetos, e despreza um pouco o dialeto koiné. Mas nesse dialeto, grandes escritores escreveram. Polibos, que era o historiador, Diodorus, que escreveu sobre Augustus, Plutarco, que tem uma obra muito grande, a literatura de Plutarco, um tal de Arrian, né, que também escreveu nesse período, e todo o Novo Testamento também foi escrito nesse período, que é o período também chamado de helenístico, que vem da palavra grega que helenistes. Então, ou a gente chama de grego koiné, ou chamamos também de grego helenístico. O grego do Novo Testamento tem uma particularidade importante, né? Ele é considerado um texto mais popular, porque o objetivo do Novo Testamento era justamente alcançar as pessoas de todo o mundo. Então, os escritos em koiné do Novo Testamento têm uma forte apelo ali popular e uma forte influência semítica. O que é influência semítica? Porque os autores do Novo Testamento, apesar de eles escreverem em grego, eles pensavam na sua língua materna, que era o aramaico, e tinham também no seu estudo, né, na sua formação, a Bíblia hebraica. Então, quando nós estudamos o Novo Testamento, existe ainda uma complexidade maior. Existem outras questões importantes na hora de se estudar essa língua, porque os autores não são gregos propriamente de origem, exceto Lucas, que era grego, né? Nasceu em Antioquia, mas era considerado grego. Os outros autores do Novo Testamento, eles não são gregos, eles são hebreus, né? Então, eles têm a sua língua e o seu pensamento no contexto hebraico, judaico. Então, por isso, nós temos uma forte influência semítica no grego do Novo Testamento. E aí você já deve ter percebido, ou aí nos filmes, né? Tem alguns filmes que retratam um período do Novo Testamento, por exemplo, o filme do Mel Gibson, A Paixão, ele mostra lá todo mundo falando em aramaico, né? Então, muitas palavras aramaicas entraram também no grego do Novo Testamento. E também algumas outras características semíticas, que são as características do hebraico e do aramaico, que são línguas semíticas. Lucas tem menor influência semítica, mas em muitas passagens de Lucas, principalmente nos primeiros capítulos de Lucas e nos primeiros capítulos de Atos, nós encontramos também essa influência semítica, porque Lucas, como um bom historiador, como alguém que pretendia preservar as suas fontes, ele preservou até mesmo na escrita, tá? E os outros escritores todos do Novo Testamento são escritores judeus. Isso é muito importante você ter em vista na hora de estudar o grego no Novo Testamento. É que ele tem, além da questão de ser escrito em grego, essa importante influência semítica e do pensamento judaico. Muito bem, para só uma questão histórica de como nós chegamos ao alfabeto que nós usamos hoje e como foi se desenvolvendo a escrita grega, é interessante você ver essa evolução, né? Ou essa mudança, porque alguns linguistas não gostam de chamar evolução da língua. Na verdade, são modificações que a história vai colocando nas próprias línguas. Então,
os primeiros escritos gregos não eram com este alfabeto que a gente usa, né, hoje. Era com um silabário. Se você perceber, cada símbolo tem uma sílaba, né? Então, esse é chamado os primeiros escritos em grego, que demorou muito para decifrar, demorou muito para descobrir até que era grego, né? Muitos achavam que nem era grego isso. Mas depois de alguns estudos, foi decifrado. Esse alfabeto é chamado arcado cipriota. Não tem grandes literaturas escritas neste alfabeto, eram mais registros comerciais ou registros de doação ao templo. Então, ele funciona como símbolos que têm um som de uma sílaba, por isso é chamado de silabário, tá? E aí é curioso, porque esse silabário não dava conta, então, da escrita literária mais sofisticada que veio do grego. Então, os fenícios, que eram cananeus, né? O nome Fenique vem da palavra aramaica hebraica cananeu, ou da palavra cananeia, né? Eles eram grandes comerciantes. Então, eles tinham um alfabeto que era o alfabeto semítico. Esse alfabeto se lê da direita para a esquerda, e ele vem de uma modificação ou de um empréstimo de vários símbolos que eram egípcios, alguns símbolos dos próprios cuneiformes, mas a gente pode restaurar ele a partir de certos símbolos egípcios. Então, aqui embaixo, por exemplo, a cabeça de boi, que no semítico se chamava Aleph, ela se tornou esse símbolo aqui, no fenício, e depois mudou para o símbolo que era usado na época do cativeiro. Mais ou menos, né, porque esse símbolo é moderno, mas na época do cativeiro se usava o Aleph desse jeito. Ele não tinha um som de A, como vai ter no grego, mas os gregos adaptaram. Então, era um desenhinho, que você pode ver aqui um boi, se ajustou ali para parecido um A, né, da direita para a esquerda, e aí depois ele chegou no alfabeto grego e se transformou no alfa, que nós vamos ver. Então, aqui só para você ver que o alfabeto, tanto grego, como o alfabeto lá dos etruscos, que moravam ali próximo da Itália, e os latinos emprestaram esse alfabeto dos etruscos e se tornou depois o alfabeto latino. Então, o alfabeto, nós temos registro do alfabeto desde lá de 1700 a.C., ali na península do Sinai, nas minas de turquesa, ali da península do Sinai, um grupo de semitas, que eram escravos semitas, inventaram um proto-alfabeto baseado nesses desenhos que eram do egípcio, né? E aí se tornou depois o fenício, que se espalhou e chegou aos gregos, e os gregos, então, usavam essa forma arcaica de alfabeto antes de se estabelecer um alfabeto definitivo. Tá? Então, eram 22 sinais, que tinham só sinais de consoantes, aí os gregos vão adaptar depois para sinais vocálicos também, tá? Eles emprestaram sistemas e aperfeiçoaram esse sistema para a sua língua, adaptaram o sistema para a sua língua, eles começavam a escrever da direita para a esquerda, depois escreviam numa linha, da direita para a esquerda, depois na outra linha, da esquerda para a direita. E iam adaptando esses sinais aqui, que estão aqui em cima, né? Que depois se tornaram, então, também aqui embaixo, você pode ver, o alfabeto latino. Bom, se a gente vai dividir, aqui depois eu deixei os links que estão disponíveis lá na Wikipedia, e aí com os slides você pode clicar e você vai no link que diz respeito a essas várias formas do grego, tá? Então, desde o proto-grego lá em cima, até o micênico, grego antigo, os dialetos do grego, depois a koiné, ó, tá vendo aqui? Se você clicar aqui,
você vai chegar lá no artigo sobre a Koiné, justamente, 330 a.C. até 330 depois de Cristo, que este é o grego que nos interessa. Tá? O resto, se você tiver curiosidade, você pode clicar e consultar, mas aqui o que nos interessa é este grego chamado Koiné. Se você tiver, então, alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer essa dúvida, pergunta no ambiente aí de aprendizado. Olá, nós vamos então agora para a nossa segunda parte aqui, a alfabetização. Então, nessa parte nós vamos aprender como que nós pronunciamos o grego, tá? Então, lembrando, nós estamos estudando grego bíblico, e aí nós vamos entrar nessa parte de alfabetização. Bom, primeiramente, é importante a gente aprender essa pronúncia, né? A gente tem que aprender a ler. É muito difícil estudar uma língua se a gente não consegue aprender a ler e aprender a pronunciar. Então, é preciso conhecer o alfabeto grego, que ele nem é tão difícil. Muitas letras são muito parecidas com o português, porque, como nós falamos na primeira parte, o grego, né, fez uma adaptação do alfabeto fenício, e aí os romanos foram fazendo as suas adaptações também, chegou ao nosso alfabeto latino, que chega no nosso português. Então, muitas letras são bem parecidas, tá? A observação é que a pronúncia que nós usamos hoje não é a pronúncia que os gregos lá na Grécia hoje falam, tá? Então, não se confunda, você não vai aprender a falar o grego. Você chegar lá na Grécia e tentar falar este grego, né, que é do primeiro século que nós estamos no grego do Novo Testamento, não vai dar certo, né, porque a pronúncia deles é completamente diferente. Nós vamos usar uma pronúncia que é chamada pronúncia erasmiana. Então, vou repetir algumas vezes para vocês, nós estamos usando a pronúncia erasmiana. Porque se um grego lá da Grécia pegar o Novo Testamento grego, se ele não tiver uma formação religiosa, teológica, ele não sabe o que está escrito, tá? O grego moderno é mais simplificado. O grego koiné, né? Ele é um grego um pouco mais complexo, tem outras formas. Então, assim também o hebraico. Lá em Israel, o pessoal fala um hebraico moderno. Se alguém que não teve uma educação religiosa pegar a Bíblia hebraica lá em Israel, não vai saber o que está escrito. Ele vai conseguir pronunciar. Até o hebraico é a mesma pronúncia que a gente usa, né? No grego é completamente diferente. É muito diferente, tá? O grego moderno é muito diferente, a sua pronúncia são as mesmas letras, mas a pronúncia vai ser bem diferente. Então, na verdade, este é o alfabeto grego aqui, ó, você vai ter esses slides, né? Essa é uma forma que está no computador, da mesma forma que nós escrevemos como no seu caderno. Você não vai escrever o alfabeto, né, latino desenhadinho. Você tem uma forma de escrever no caderno. A gente vai ver essa forma também. Essa é a forma que está no computador, são os nomes das letras, tá? Depois a gente vai ver. Também não é para confundir o nome da letra com a pronúncia da letra, que também tem essa diferença. Então, lá você vai decorar o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Esse é o alfabeto grego, tá? Então, depois você vai ficar aí com o vídeo, você vai poder repetir. Eu vou repetir mais devagar para você também aprender como você fala o alfabeto. Tem alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Essa é a pronúncia erasmiana, tá? Aí quem estuda grego clássico vai ter uma pronúncia diferente. Quando chegar aqui no
Ômicron, que a gente fala na pronúncia erasmiana, ele fala Ômicron. Quando chegar no ômega ou omega, né, ele vai falar O. Então, há diferentes pronúncias. A briga é tão grande nesse negócio da pronúncia que alguns autores falam, olha, a pronúncia que o seu professor utilizar, é melhor você aprender de acordo com essa sua pronúncia mais tradicional. Então, existe uma tradição de pronúncia no Brasil, existe uma tradição de pronúncia quem estuda na França, na Itália, existe a pronúncia do grego moderno, existe uma pronúncia restaurada. Então, isso não tem grandes importâncias, porque o que nos importa é a gramática e temos que aprender alguma pronúncia. A pronúncia mais tradicional, chamada pronúncia clássica, que é a pronúncia de Erasmo de Roterdã, né, que ele também fez uma restauração da pronúncia do grego na sua época. Alguns vão fazer uma crítica a essa pronúncia, mas ela é que foi adotada como padrão nos estudos do grego do Novo Testamento. E é essa que nós vamos aprender aqui, tá? Os alfabetos gregos, como a gente falou na outra aula, eles vieram lá do fenício. Mas lá, antes de se estabelecer, por volta do século VI antes de Cristo, antes de estabelecer um alfabeto padrão, havia nas diferentes ilhas diferentes alfabetos, tá? Então, lá na Eubóia, na Jônia, em Atenas, em Corinto, os alfabetos estavam brigando ali, vamos dizer assim, né? Cada um usava um alfabeto diferente. Em outras ilhas também existem diferentes alfabetos, por exemplo, como em Naxos, tá? Se você for aqui no link, você vai ver essa história. Depois de se estabelecer por volta do século VI, um alfabeto, VI antes de Cristo, um alfabeto definitivo, é esse que vai ser usado praticamente hoje, né? E vai ser usado no Novo Testamento também. Aqui, um grande teólogo e professor e helenista, né, estudioso do grego do Novo Testamento, chamado Benjamin Wallace, tem um livro publicado dele pela EBR, a editora Batista Regular, que se chama Gramática Grega, um estudo da sintaxe, né? Ele coloca aqui um gráfico interessante. O que é o grego do Novo Testamento? Então, esse triângulo representa o grego do Novo Testamento. E esses círculos representam as influências, né, que fazem parte do grego do Novo Testamento. Então, o grego do Testamento, na parte de estilo, o que mais influencia ele é o contexto semítico. Quando você vai ver o conceito das palavras, é mais influenciado ali pela parte da koiné vernacular, ou seja, a língua que as pessoas falavam e os vocabulários que eles usavam. Do outro lado, você tem o koiné literário, né? A koiné literária, que vai influenciar a parte ali mais da sintaxe, que são as relações das palavras dentro de uma sentença, tá? Então, é um gráfico interessante que vai mostrar o que é o grego do Novo Testamento dentro lá do contexto do primeiro século que ele se formou. Então, agora vamos ver o Novo Testamento, se nós formos dividir ele de forma literária. Então, de novo, Wallace, né, gramática grega, ele vai fazer uma divisão aqui no Novo Testamento, que a gente tem mais próximo de uma koiné literária, e o que a gente tem menos próximo, mais semítico. Aqui ele coloca semítico vulgar, mas o vulgar não significa no sentido pejorativo, tá? É vulgar de mais popular. Então, e aqui também na tabela o quê? O que está mais acima é o de maior influência do semítico. Então, temos Apocalipse, depois Marcos, João e as Epístolas e 2 Pedro.
No meio nós temos o que ele chama de coloquial, ou seja, essa parte aqui, a pessoa mais educada, de o que a gente chamaria uma classe média mais educada, então seria esse grego, essa koiné mais coloquial, que é a maior parte dos escritos paulinos e Mateus. E lá, o mais próximo do literário, o texto, então, mais literário que nós temos, mais próximo do literário, é Hebreus. Depois, os escritos de Lucas, Tiago, as pastorais, 1 Pedro e Judas, tá? Não confunda, isso não significa mais inferior aqui e menos inferior, ou melhor ou pior, tá? Até cuidado que muitos autores podem colocar nesse sentido. Não é isso, é mais literário, menos literário, mais influência semítica, menos influência semítica. Mas eu falo, o que do 2 Pedro está aqui, 1 Pedro está lá do outro lado. Então é por causa do chamado amanuense. Quem que era amanuense? Um escriba, alguém profissional, ou uma pessoa que tinha mais qualificação para escrever. Até a letra. Se a letra dele era um pouquinho melhor, então ele era chamado para ajudar o autor. Se você pegar nos escritos paulinos, vai ter lá no final, em Romanos capítulo 16, eu, Tércio, escrevi essa epístola. Aí você vai, mas Tércio que escreveu Romanos? Não. Foi Paulo que escreveu Romanos. Tércio era o amanuense. Então, no caso de 2 Pedro, provavelmente Marcos, que estava junto com ele, ou o próprio Pedro com seu conhecimento de grego. Em 1 Pedro você vai ler lá no início da epístola, por meio de Silvano. Então, provavelmente, Silvano foi o amanuense da primeira epístola de Pedro, tá? Então, isso também não se assuste. Fala, mas a Bíblia não foi inspirada, não foram os apóstolos que escreveram? Então, Deus está no controle de todo esse processo, até mesmo no uso do amanuense, porque é ele que supervisionou, né? O Espírito Santo supervisionou essa escrita. Então, só para você saber os níveis literários dos autores do Novo Testamento, tá? E aqui nós temos o alfabeto, como ele vai se apresentar na escrita, né? Impressa, ou seja, lá no computador, nos jornais hoje da Grécia, nos textos impressos que vão falar do grego até do Novo Testamento, nós vamos ter o alfabeto grego dessa forma, né? Então, lembrando, o alfa, beta, gama, delta, epsilon, o zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, o tau, y, phi, ri, psi, ômega. E esta forma é a forma minúscula, tá? Esta forma minúscula só passou a fazer parte dos manuscritos por volta do século IX depois de Cristo. Até o século IX depois de Cristo, se escrevia tudo em maiúscula, sem separação de palavras, sem vírgula, sem acentuação. Havia um pouquinho diferente até esse alfabeto. Só a partir do século IX depois de Cristo é que o alfabeto minúsculo, né, esse alfabeto maiúsculo é chamado no estudo da crítica literária de uncial, tá? É o uncial. E essa chamada minúscula ou cursiva. Mas essa também é uma letra impressa, tá? Isso aqui você vai achar no computador, na impressão. Na escrita à mão, nós vamos ter, como no português, como no alfabeto latino, nós vamos ter as formas de escrever ali no caderno, tá? Então você pode usar esse tipo de escrita aqui, ó, para escrever o alfabeto, né? Aqui aparece duas vezes porque a forma do sigma, ele vai ter duas formas diferentes de escrita, tá? Se você olhar aqui, ó, uma forma que aparece no começo e no meio, e essa forma é a forma final. Na imprensa lá, também apareceu aqui, tá vendo?
a forma do sigma, quando vai no meio e no começo da palavra. E quando o sigma aparece no final da palavra, ele vai ter esta forma. Então aqui está repetido porque no maiúsculo é igual, tá? Quando for no minúsculo, está começando a palavra ou está no meio da palavra, é esta forma. Se estiver no fim da palavra, o sigma vai ter esta forma. Algumas letras têm formas diferentes, depende da escrita, né? O fi vai ser assim, ou aquele fi um pouquinho diferente, que também é usado, mas esse é o alfabeto grego na escrita à mão. Claro que esta é uma escrita à mão, ajustada lá para se escrever no computador. Mas você deve treinar várias vezes esse alfabeto, tá? Pega lá um caderno, se quiser pode pegar um caderno de caligrafia e copiar o alfabeto desse jeito, para você aprender a escrita. Repetindo lá o que a gente viu no alfabeto, como ele é estruturado. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Essa letra fala zeta, depois nós vamos aprender melhor. Eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, ou rho, sigma. Olha lá o sigma. Ó. Forma maiúscula, a forma no começo ou no meio, e a forma que aparece no final da palavra. Aí, tal, y, fi, ri, psi, ômega. Bom, tem que praticar, tá? Aí tem que pegar e escrever várias vezes o alfabeto. E aí agora a gente vai ver como é a pronúncia deste alfabeto. Então, aqui tem a forma maiúscula, minúscula, o nome da letra, como a gente translitera, tá? A transliteração não é tradução, tá? A transliteração é quando você passa do alfabeto grego para o alfabeto latino. Isso aqui também vai ter vários padrões diferentes de transliteração. Geralmente no começo dos livros, no começo das gramáticas, o autor vai colocar: estou usando este padrão de transliteração. O que nos importa mais? Saber como é a maiúscula, saber como é a forma do minúsculo e saber como se pronuncia, que é o som aqui, tá? Então não confundam o nome da letra, nem a transliteração com o som da letra. O que vai nos importar, vou repetir, como é a forma maiúscula, como é a forma minúscula, como é o som da letra. É isso que mais vai importar. Então, aqui tem a primeira parte. O alfa nós pronunciamos igual ao nosso A. O beta igual ao nosso B. O gama tem alguns segredinhos aqui para pronunciar o gama, tá? O primeiro segredo é que ele não tem som de J. Nós falamos, por exemplo, girafa, escrevemos com G e falamos como se fosse G, né? Então, no caso do gama, não. Ele vai ser ga, ge, gi, go, gu. Não vai ter o U como a gente usa aqui, né? No português. Então, cuidado na pronúncia do gama, é só você lembrar que ele não tem som de J. O som dele é sempre ga, ge, gi, go, gu. O delta, som de D. O epsilon, na pronúncia erasmiana, nós pronunciamos E, aberto, tá? O zeta, é um debate grande como se pronunciava exatamente isso, mas pela tradição erasmiana a gente pronuncia como Z, né? Esse zeta. O eta, como um E, cuidado porque essa letra parece um H, né? Mas não é um H, tá? Tem som de E. E no minúsculo ele vai parecer um N, mas não tem som de N, tá? Som de E. Então, cuidado com a aparência da letra para você não confundir com o português. O theta tem esse som de um TH
né? Como na palavra inglesa do think, pensar, think. Você põe a língua entre os dentes e sopra. Theta. Alguns vão pronunciar T, mas nós vamos ter um T específico. Então, TH é a transliteração. A pronúncia é como em think. Aí, o iota, som de I. Kappa, o som de Q. O lambda. Cuidado, essa letra aqui, ó, tem uma forma estranha, né? Então, o gama também tem uma forma estranha. O eta tem uma forma estranha. O delta a gente já conhece mais, né? Praticamente todas as letras do alfabeto grego são usadas na química, na matemática e na física, tá? Então, essa letra, cuidado para não confundir com alfa, é um lambda. E também na pronúncia, quando ela está no final, nós pronunciamos como L, e não como em português. No português a gente fala papel. Então, se fosse no grego, eu ia falar papel, né? Então, esse lambda é pronunciado como L também no final. O mi, pronunciado como um M. Cuidado aqui, ó. Na forma escrita lá, minúscula, impressa também, né? Parece um M, um Uzinho, né? Parece um U. Mas não é um U, tá? É um mi. Tem som de M. Também cuidado porque no português a gente fala né? Qualquer final com M ou N a gente fala No grego a gente tem que pronunciar né? É um mi. Aí continuando, ni, que parece um V na minúscula, mas não é V. É o E, é o N, tá? Som de N, ó. Cuidado para não confundir. O xi é a mais estranha aqui, né? Das letras gregas, ó. Ela tem um som de xi, como em táxi, ó. Põe KS aqui para saber o som. O ômicron não tem dúvida nenhuma, é igual ao nosso O. A gente fala Omicron. Na pronúncia restaurada, mais clássica, vamos falar O. Na erasmiana a gente fala O. O Pi, mais conhecida a letra grega, né, do cálculo lá, Pi, da matemática. Esse Pi, nós vamos pronunciar como P mesmo, tá? O Ro ou Ro, vai ter uma dificuldade de saber como era exatamente a pronúncia. A gente fala Ro ou Ro, como no português. Parece um P, ó, mas não confunda, não é P, tá? Isso aqui no grego é Ro. E aí o minúsculo também, ó, parece um P, mas não é, tá? É o som de R ou de RR. O sigma, no maiúsculo, não parece com nenhuma letra nossa. No minúsculo tem essa forma e aquela forma cursiva que nós vimos, né? Que é aquela final, né? Parece um S. E cuidado, a gente translitera como S, mas ela tem som de SS. Não tem som de Z. Então a gente fala eclesia. Não é nem eclésia, né? É eclesia. Porque o sigma tem som de SS, não tem som de Z. O tal não tem grande dificuldade para a gente, som de T mesmo. O Y sozinho, ó, tem som de U. Ele parece um Y mesmo no minúsculo, no maiúsculo, né? E no minúsculo parece um U, mas tem som de U. Pode transliterar como Y, mas o som é como na palavra alemã Müller, o nome, né? Müller. O Fi vai ter essa aparência, essa aqui. Teve aquela outra que a gente viu que é uma bolinha cortada, tá? Então, o Fi, ou Fei, tem som de F. O Ri, né? Ou Rei,
vai ter som de um R bem forte. Aí depois que você aprender hebraico, você vai ver essa letra que é o het. Às vezes se translitera como CH, mas não é para você ler chá, tá? É ra, ri. O psi também é bem conhecido, símbolo da psicologia, som de PS. E o ômega, que também é bem conhecido. Cuidado que aqui ó, no minúsculo parece um Wzinho, mas é o ômega, ou ômega. E aí então, se você tiver alguma dúvida, você pode postar, e aí nós vamos responder a sua dúvida que foi colocada dentro dessa questão da alfabetização. Tudo bem? A próxima aula, então, nós vamos falar da escrita e da pronúncia do grego bíblico, tá? Então, essa terceira parte, vamos falar da escrita e da pronúncia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.